No começo do ano, comecei uma série chamada A Supremacia do Evangelho. A ideia era expor todo o livro de Gálatas, toda a carta de Gálatas, e expor como um explorador e não como um turista. Ou seja, nós íamos analisar praticamente todas as perícopes, né, todas as partes do texto. Então, hoje eu quero encerrar a segunda temporada. Então, eu vou expor para os irmãos o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então, vou encerrar a segunda temporada e, em tempo oportuno, a gente dá continuidade. Essa é a 7ª mensagem pregada só nessa segunda temporada, que começou, parece-me, no capítulo 2. Então, o tema de nossa mensagem hoje, deixe-me ver aqui. Não tem aqui? Vamos lá, que até eu esqueci qual é o tema. Pronto. Então, o nosso tema de hoje é a paternidade divina pelo Evangelho. E o que é que eu quero dizer com isso, com a paternidade divina pelo Evangelho? Porque só é possível se tornar filho de Deus se você ouvir o Evangelho. É através de ouvir o Evangelho que o Espírito Santo produz fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo justifica você diante de Deus, o qual o adota como filho. É isso que eu chamo de paternidade pelo Evangelho. Agora, essa questão da adoção, nós entendemos mal. Nós entendemos errado. A adoção para nós não é uma coisa muito boa. A gente, por exemplo, até 1988 aqui no Brasil, e eu vou falar com muito cuidado por causa dos advogados que tem aqui, até 1988, o filho adotivo não tinha direitos iguais do filho natural. Era diferente. Só com a Constituição de 88 é que foram direitos iguais. Quem tem irmão mais velho aí, levante a mão por bondade. Quando o irmão mais velho queria zoar com você, o que é que dizia? Você foi adotado. Acharam você numa lixeira e trouxeram para cá. Todo irmão mais velho tira essa brincadeira sem futuro, essa besteira. Então, nós crescemos com uma ideia de que a adoção é um negócio ruim, é um negócio chato. Mas eu vou explicar para vocês o que é que significa a adoção e como é que Paulo usou essa ilustração. Não somente Paulo, João também usou essa essa doutrina de que nós somos adotados por Deus como filhos. E como filhos nós temos os mesmos direitos de Jesus, que é o Filho natural de Deus. Então, queridos, vamos fazer a leitura? Eu vou fazer a leitura integral do versículo 1 até o versículo 11. Depois vou explicar os versículos. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 11 diz assim: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus,
eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vamos orar? Vou pedir aqui para a Auriélia vir aqui à frente fazer uma oração. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que foi lida e que será exposta, e queremos pedir, Senhor, que ela fale aos nossos corações, e ela mesma fala de si mesma que ela é a espada de dois gumes, Senhor, que penetra até o ponto de dividir, Senhor, alma e espírito juntas e medulas. Então, que a espada do Espírito, Senhor, penetre em nossos corações e faça a mudança que precisa ser feita, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, eu dividi esse texto em 3 partes. Versículo 1 até 3, a preparação para a adoção. Do versículo 4 a 7, a própria adoção. E do 8 a 11, a grande loucura, que é você abrir mão da adoção para ser escravo. Então, vamos lá. Preparação para a adoção. Veja o que Paulo diz. Digo, porém. Aí, quando você começa assim, você tem que parar. Paulo começa dizendo, digo, porém, porque ele está continuando o argumento do final do capítulo 3. No capítulo 3, ele usou uma ilustração para dizer que quando a criança é pequenininha, ela está debaixo do pedagogo. E aí, os irmãos lembram da explicação, que na Grécia o pedagogo era aquele escravo que levava a criança até a escola. E por muitas vezes ele era até severo, porque ele era responsável de disciplinar a criança. Agora, Paulo está mudando a ilustração. Ele não vai mais falar do pedagogo, vai usar uma outra figura. Então ele diz, digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Aí a nossa mente, Lucas, pensa logo na escravidão dos africanos aqui no Brasil, num tronco e o pessoal descendo. Não. A escravidão que Paulo está falando aqui é uma escravidão, não uma categoria social, mas uma escravidão que tinha sua liberdade de ação limitada. A escravidão grega e romana era completamente diferente dessa escravidão que nós conhecemos. Então, Paulo vai dizer que quando o herdeiro é menor de idade, nada difere do escravo, embora o herdeiro seja dono de tudo. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores. O texto bíblico diz guardiães. Correto? Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões, na minha diz guardiães. Por isso que eu estou lendo assim. Eu tive a mesma surpresa que você quando eu li. Mas vamos lá. Paulo coloca aqui 2 tipos. Guardiães e administradores. O que é que nós temos aqui? 2 figuras de linguagem. Paulo está comparando a adoção, vamos colocar assim, do ponto de vista romano. Gálatas era uma cidade grega, mas que estava sob o domínio dos romanos. Então, tudo que Paulo está falando aqui, que hoje eu estou explicando para vocês, os irmãos lá sabiam o que ele estava querendo dizer. E eu fui consultar a um estudioso chamado F.F. Bruce. Ele disse o seguinte, que, na verdade, são 2 tipos. Os guardiães eram aqueles que ficavam responsáveis, nomeados pelo pai, ficavam responsáveis até a idade de 14 anos. Depois disso, o Estado nomeava um curador que era responsável até os 25 anos sobre ele. Por isso, Paulo está dizendo que
ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Haverá um momento em que ele vai herdar tudo, mas enquanto é criança, não manda em nada. E aí Paulo termina o versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E aí, meus queridos, essa palavra bem aí, princípios elementares, é uma palavra difícil de traduzir para nós. Muito difícil. Porque essa palavra pode significar duas coisas. Pode significar coisas elementares, como o ABC. A pessoa é tão básica que ainda está no ABC. Mas também pode significar poderes espirituais que dominam o mundo. Pode significar tanto uma coisa como outra. O que nos surpreende é o que Paulo quer dizer quando equipara a lei com o mundo. Veja o versículo 3, ele diz, assim também nós, escravizados aos princípios elementares do mundo. O que é que ele quer dizer com isso? E nós entendemos que ele quer dizer que a lei era uma preparação para a vinda de Cristo, como nós vimos na mensagem passada. E aí eu estava vendo um comentarista que diz o seguinte: o diabo sempre vai deturpar as coisas boas que Deus criou. Deus pretendia criar a lei para que ela fosse um degrau para a liberdade. Satanás tornou a lei num beco sem saída, porque todos estão debaixo da lei e todos não conseguem cumprir a lei, e a lei diz que quem não a cumpre é condenado. Então, essa é a preparação para a adoção. Todos nós estamos debaixo desse tipo de escravidão. A adoção, versículo 4, aí nós temos aquele adversativo que eu gosto demais. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, e aí nós temos que parar bem aí, plenitude do tempo. O que é que significa isso? Significa, meus irmãos, que quando chegou um determinado momento da história, Deus colocou fim numa era e começou outra. Até hoje, por mais esforços que alguns acadêmicos façam, até hoje a história é dividida em duas partes. Antes e depois de Cristo. Então, se você assina um cheque hoje, não, acho que ninguém assina mais cheque hoje, não. Mas se você assinar qualquer documento e bota uma data, você está datando ali, dizendo que, sei lá, eu confirmo que hoje, dia 3 de setembro de 2023, depois de Cristo. Então, a plenitude do tempo é o tempo oportuno que Deus quis que seu filho nascesse. O mundo estava preparado agora para ouvir a mensagem. Havia os judeus propagado as Escrituras e as pessoas já tinham noção de um único Deus por causa da fé judaica. Já havia a lei romana e, mais do que isso, as estradas romanas que possibilitou a propagação do Evangelho. A língua grega, que na época que Jesus nasceu era a língua franca, ou seja, falada em todo o mundo conhecido. Era semelhante ao nosso inglês de hoje. Então você viu que Deus preparou todas essas coisas. Logo, o que é que nós aprendemos? A vinda de Jesus não foi um acidente. A vinda de Jesus não foi um plano B. A vinda de Jesus veio no tempo certo, porque Deus assim o quis. Então, quando ele veio? Quando Deus achou que era correto. As pessoas ficam dizendo, né? Vamos orar para a vinda de Jesus, orar para a vinda de Jesus. Jesus só vai vir quando ele realmente quiser, meu irmão. É quando ele determinar.
Ah, pastor, mas nem Jesus sabe quando é que vem. Ele sabe sim, queridos. Ele não sabia quando estava encarnado, mas com a sua ascensão, ao assentar ao trono de Deus, ele sabe sim o dia que ele vai vir. Então, como ele veio? Aí o texto continua, versículo 4. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Duas características. Nascido de mulher porque o próprio Deus, pré-existente, eterno, se encarnou. Não pode haver maior humilhação do que essa, minha gente. Deus Todo-Poderoso se encarnar, se tornar homem. E nascido debaixo da lei, porque cumpriu as exigências judaicas. Toda a humanidade, ninguém consegue cumprir a lei. Aí ele veio e cumpriu toda a lei. E aí, a grande pergunta é, quando ele veio, na plenitude do tempo, como, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, e por quê? E para quê? Para que Jesus veio? O texto nos diz, versículo 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é a maior notícia que alguém pode ouvir, meus irmãos. O amém deveria ser amém. Porque essa é a notícia que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Que fez na minha vida. Ele veio para me redimir, para me resgatar, porque eu estava condenado debaixo da lei. Eu estava condenado por causa dos meus pecados, mas Paulo deixa muito claro, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei. Eu estava debaixo da lei. A lei me condenava. Então, queridos, perceba agora uma coisa interessante nesse texto, é a referência à Trindade. Ele diz, redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então nós temos, compare o versículo 4 e depois o versículo 6. Deus enviou o seu Filho, e depois no versículo 6, Deus enviou o Espírito. Deus enviou o Filho ao mundo, mas o Espírito Deus enviou ao coração. Só recebe o Espírito de Deus aquele que entrega o coração a Cristo, aquele que é convertido a Cristo, aquele que resolveu não viver mais para o mundo, mas viver para o Senhor. E é belíssimo, meus irmãos, a referência da Trindade, Deus enviando o Filho, Deus enviando o Espírito. Como é que alguns grupos podem dizer que não existe a Trindade? Agora perceba um detalhe, irmãos, é que nós não somos cristãos por nossos méritos. Foi Deus quem enviou. Foi Deus quem enviou. É por Deus que somos cristãos. E versículo 7 ele diz, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha, a questão da adoção é complicada para nós, como eu falei na introdução. Mas no mundo romano, o que acontecia? Existia, eu não vou lembrar da expressão, porque a expressão é em latim. Mas quando uma mulher romana paria, aos 8 dias ela chamava os parentes, ficava à distância, botava o menino no chão. O pai vinha e pegava. Se o pai pegasse, glória a Deus, é filho. Ele estava assumindo ali que era filho, pronto. Se o pai não pegasse, era rejeitado. Podia ser filho natural dele.
podia rejeitar. Agora, a adoção não. Por exemplo, Júlio César, que foi o primeiro imperador, né? Assim, o primeiro foi Otário, né? Mas Júlio César, aquele que teve um caso com Cleópatra, não tinha filhos. Mas ele adotou seu sobrinho como filho, Otávio, que também se tornou imperador. A adoção para os romanos era muito mais importante do que os filhos naturais, porque o filho natural você podia rejeitar. O filho adotivo, de jeito nenhum. Porque o filho adotivo você escolhe. O filho natural você não escolhe. Ah, quantos filhos vieram assim, acidentalmente? Né? Mas o adotivo você escolhe. Então, Paulo está dizendo aqui que que aqueles irmãos lá da Galácia, eles deviam festejar porque foram recebidos como filhos adotivos de Deus. E eles sabiam que, uma vez adotado, não podia mais ser rejeitado. Não podia ser mais deixado para lá. E aí Paulo afirma no versículo 7, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, você também tornou-se herdeiro. Isso deveria ser de uma confiança muito grande para nós, filhos de Deus. Mas vamos prosseguindo. Então, Paulo argumenta, e o grande problema agora é a loucura que estava acontecendo. Versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. O mundo gentil era altamente paganizado. Culto a deuses, cheio de deuses. O panteão grego foi totalmente traduzido para o latim. Então, Zeus se tornou Júpiter e havia toda a adoração do tipo de Deus que você imaginar. Então, Paulo deixa bem claro aqui. Vocês não conheciam a Deus. Eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Não são. Só existe um Deus verdadeiro, o Senhor. Tudo mais são deuses falsos. Não tem poder nenhum. Não é Júlio César de Freitas Lima que está afirmando, mas a palavra de Deus. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Como é que vocês estão voltando? Aí ele usa a mesma palavra aqui para princípios elementares. Ou seja, ou o pessoal estava voltando para o paganismo, que também escravizava, ou estava voltando, que é o que eu penso aqui, lembrando do contexto, voltando para o judaísmo. Sendo infantilizado por práticas, achando que essas práticas iam levá-los a ser aceitos por Deus. Versículo 10. Paulo diz a loucura que eles estão fazendo. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aí ele diz algo que é muito doloroso para uma igreja ouvir de um pastor. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo pregou o evangelho para essa pessoa. E agora eles estavam voltando para as suas práticas antigas. Queridos, eu não sei quantos já passaram por essa experiência de achar que o esforço foi inútil. Eu passei por uma experiência que me arrependo profundamente. Depois de convertido, eu queria
assim como ainda quero converter o mundo. Então, na rua onde eu morava, eu procurei fazer estudo bíblico com todo mundo. E um colega meu permitiu que eu fizesse estudo bíblico com ele, a esposa e os filhos. E a esposa dele, muito católica, daquela que vestia branco, fazia uma promessa que há anos vestia branco. E aí fizemos um estudo, 8 lições, eu e a irmã Auriele, com eles. Terminou as lições, mais 8. E aí, no final, eles não se converteram. Ah, meus queridos, aquilo me decepcionou tão profundamente, que quando eles chegaram, disseram assim, Júlio, vamos dar continuidade? Ele disse, não, vou mais não. E eu não fui mais. E a esposa que estava deixando de usar branco, voltou a usar branco. O casamento que estava mais ou menos regularizado, voltou às tretas, inclusive se divorciaram posteriormente. E eu perdi talvez a oportunidade de Deus de continuar evangelizando aquelas pessoas. Então, queridos, eu penso que o sentimento de Paulo é muito forte quando você prega o evangelho genuíno para as pessoas e eles não querem realmente se converter. Mas isso faz parte do nosso coração pecaminoso. Nós queremos converter o outro, nós não queremos que o Espírito Santo converta. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, 30 anos de oração. Agostinho, o maior teólogo da Idade Média, talvez o maior teólogo de todos os tempos, tinha uma mãe crente que orava por ele. E ele, quando chegou para a mãe, disse, mãe, eu vou agora para Roma. A mãe dele, pronto, agora meu filho vai se destruir. Homem, não vá. E ele foi. Mas foi lá que ele encontrou o evangelho. Mas a mãe dele nunca deixou de orar por ele. Então, queridos, o que nós podemos fazer para aquelas pessoas que estamos evangelizando é continuar orando para que o Espírito Santo faça a obra. E quando for possível, falar do evangelho de Jesus para essas pessoas. Então, queridos, deixe-me tirar algumas lições mais práticas para nós. A paternidade pelo evangelho nos liberta da idolatria. O iluminismo, que é um momento histórico, não é? Que acontece mais ou menos ali, o marco histórico é 1789, a queda da Bastilha, lá na França. O iluminismo pariu 3 filhas: materialismo, consumismo e individualismo. De lá para cá, esses 200 anos que nós temos de história, isso está cada dia mais evidente. Olhe para a sociedade e eu pergunto, você acha que a sociedade é uma sociedade materialista, se preocupando só com o ter? Sim ou não, gente? A sociedade atual é consumista? A sociedade atual é individualista? 3 filhas terríveis: materialismo, consumismo e individualismo. Se nós estamos falando do paganismo da época de Paulo, que era cheio de deuses, ou seja, a pessoa estava amando o outro e não era correspondido, fazia uma reza, fazia uma oferenda para a deusa do amor, ou para Eros, que era o Cupido. Hoje, as pessoas estão tão envolvidas consigo mesmas que são incapazes de reconhecer que ela tem alguns ídolos que não são palpáveis, são abstratos. Tem gente que ama a si mesmo. Eu ouvi o Tim Keller falar uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou de um homem que tinha, antes da conversão, ele levava muitas mulheres para a cama, dormia com muitas mulheres. E depois de convertido, esse homem se tornou obcecado pela evangelização. Para onde ia era evangelização. Tudo que ele fazia era evangelismo.
E aí o Keller faz um comentário de que, na verdade, o ídolo daquele homem não era o sexo, mas era o controle. Desejo de ter posse sobre a vida de outras pessoas. Então, a motivação do nosso coração é muito importante. Por quê? Como disse João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o ídolo, ele não é destruído no nosso coração, ele é substituído. E tem muita gente que tem os seus ídolos modernos que estão sendo escravizados por ele. Pessoas que são escravizadas pelo trabalho. Trabalha 40 horas, ainda pega mais 40. Eu não sei como é que faz, mas dá um jeito. Pessoas que são obcecadas pelo cônjuge, pela família. E aí, assim, você não pode idolatrar sua família porque um dia a ideia é que eles se desfaçam, que comecem outro ciclo familiar. Eu tenho 2 filhos, amo meus filhos, mas eu tenho que entender que um dia eles vão se casar e, pela graça de Deus, vão sair, vão ter a vida deles. Eu não posso idolatrá-los. Ter filhos é coisa boa? Sim. Trabalho é coisa boa? Sim. Deus foi quem nos deu o trabalho. Mas a partir do momento que você idolatra o seu trabalho, Deus não está nesse trabalho. Então, nós temos uma idolatria pagã, moderna, muito evidente, com base no materialismo, no consumismo e no individualismo. Mas nós temos uma outra idolatria, que é a idolatria religiosa. Ah, pastor, agora vai descer a rela nos católicos. Não, vou não. A Bíblia diz, eu vou pedir para Andrezinho colocar Mateus 23, só para a gente perceber que, às vezes, há uma sutileza na idolatria religiosa. Mateus 23 diz, ai de vocês, palavras de Jesus, mestre da lei e fariseus, os homens mais respeitados de sua época, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, dar o dízimo é uma coisa boa, eles estavam dando, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que é que nós temos hoje aqui no nosso país? É uma mistura de paganismo moderno com religiosidade. Isso gerou uma igreja sincrética, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Igrejas que ressuscitam coisas que não deveriam ressuscitar, que está lá no Antigo Testamento, que era só sombra do tempo que Jesus viria. Igreja com arca, igreja com véu, igreja com não sei o quê. Então nós temos essa religiosidade não gera crentes maduros, minha gente. São pessoas que estão sempre no ABC da fé, infantis. Pessoas que acham que pela sua alta performance, não falta um culto, dou o dízimo, Deus vai ter que abençoá-los. E não funciona assim. É uma idolatria. É você achar que você está no comando das coisas. Que Deus tem que lhe abençoar. A teologia da prosperidade, ela fez um sucesso enorme nos países emergentes, né? Por causa da pobreza. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo todo ficou falido. Então, você tinha um mundo falido e você tem a teologia da prosperidade. Crê que Deus vai dar em dobro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então, houve uma ascensão. Só que a minha geração já não passou tanta necessidade como a geração dos meus pais. A geração dos meus filhos já tiveram
Muito menos do que meus pais, muito menos dificuldade. Então o problema para eles não é mais dificuldade financeira, porque quer queira, quer não, tem pão. Quer queira, quer não, tem como se locomover. Então qual é a outra heresia que nós temos que combater hoje? A teologia do coaching. Por quê? Se a questão não é mais ter alguma coisa, mas ser alguma coisa. Ser feliz. E não tem ser humano que aguente essa pressão, minha gente. Que você tem que atingir a meta, que você vai duplicar a meta, que você vai superar, que você é vencedor. Não tem. Ou seja, a heresia, ela busca sutilmente um momento da história para que ela possa se encaixar. E nós precisamos entender que tem muito crente entrando nessa vibe e desenvolvendo uma idolatria enorme com relação a si mesmo. Achando que você pode e não pode. E quando não pode, o que acontece? A frustração, a decepção e a enfermidade. Então, queridos, a escravidão da religião é mais perigosa do que a escravidão da não religião. Os não religiosos sabem que estão distantes de Deus. Outro dia, vou dizer isso até baixinho, que eu na época, era só o Facebook. Aí um pastor muito renomado colocou assim, né? Que ele queria muito que Deus, independentemente da placa, colocasse uma igreja em cada bairro. No lugar de um bar se tornasse uma igreja, independentemente da placa. Aí eu, na época, ingênuo, imaturo, disse, não, pois eu prefiro um bar em determinados lugares, no lugar de determinadas igrejas, porque no bar eu posso entrar, evangelizar, e a maioria dos caras lá sabem que estão perdidos. Em determinadas igrejas, não. Tem a falsa sensação que estão salvos, mas vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o de Cristo Jesus. Então, querido, a paternidade pelo evangelho nos liberta da idolatria, não somente da idolatria religiosa, mas também do paganismo. E por último, a paternidade, é claro, nos adota como filhos. Nós temos a descrição da obra do Filho de Deus. É uma obra objetiva. Ele veio a fim de salvar os pecadores. E nós temos a obra do Espírito Santo, que é uma experiência subjetiva. É no seu coração, intelectual e emocionalmente. É uma experiência que só você tem. E essa experiência com o Espírito Santo, ela nos leva à maturidade. A maturidade nos leva à liberdade. E a liberdade deve ser vivida com responsabilidade. Tinha uma irmã que o pai dela comprava na bodega, na época da caderneta. Comprava, anotava. Comprava, anotava. A irmã não tinha maturidade para isso. O que é que ela fazia? Comprava o que queria e ainda dividia com os colegas. Não tinha maturidade para saber que o pai era quem ia pagar as contas, que o pai era quem ia fazer as coisas. E com isso eu digo que tem muito filho de Deus imaturo, minha gente. Adotados pelo Senhor, salvos, mas não cresce na fé, não amadurece. E fica se alimentando de tanta coisa que tem aí no nosso mundo, minha gente. Ser filho de Deus é o primeiro passo para uma vida de fé madura, livre de toda e qualquer idolatria, meus queridos. Conclusão. Paulo contrasta o que éramos antes com o que nós nos tornamos agora. Devemos viver como filhos e não como escravos. Somos escravos de Cristo, mas como a gente disse hoje de manhã, o pastor Lacerda lembrou bem, mas o fardo que nós temos que levar
é leve. Quantas pessoas que vão à igreja, entrega dízimo, é um cidadão respeitado, mas que continua sendo escravos de falsas religiões, porque confiam em si mesmo. Inúmeras pessoas. Então a minha oração, meus queridos, é que todos nós possamos realmente crer que somos filhos de Deus e desfrutarmos, ainda que na terra, desse privilégio, na certeza que Ele tem guardado uma herança para nós. Então que Ele nos ajude e Ele nos abençoe.